É o ciclo de vida das briófitas. Sempre ciclo de vida vai ser algo que eu vou precisar lembrar. Então eu aconselho vocês fortemente que, se vocês não saibam o ciclo de vida, façam esse esquema no caderno, tá? Então pega esse esquema aqui, reproduza no caderno. Não precisa desenhar, tá bom? Vai escrevendo o que vai acontecendo. Então olha só, eu começo aqui. Vou começar pela geração duradoura sempre. Eu tenho o gametófito feminino, o gametófito masculino, tá? Ambos são N e são dioicos, mas eles não têm dimorfismo sexual, eu não vejo diferença entre eles. No alto do feminino existe uma garrafinha que eu chamo de arquegônio, e dentro do arquegônio tem a oosfera. No alto do gametófito masculino tem uma pequena raquetinha chamada de anterídeo, e o anterídeo é o gametângio masculino, é o órgão produtor de gametas que produz anterozoides. Os anterozoides, que são esses flageladinhos, eles vão nadar. Quando tiver água, quando tiver chuva, umidade, os anterozoides vão nadar aqui do masculino até chegar ao feminino. E quando chegar ao feminino, eles vão penetrar aqui no arquegônio, vão encontrar a oosfera e haverá uma fecundação. Nesse caso, após a fecundação, o que eu tenho? Um arquegônio com um embrião 2N lá dentro. E onde está esse arquegônio? Lembra? Está no alto do gametófito feminino. Por isso que após a fecundação forma-se o esporófito 2N, que cresce em cima do gametófito feminino, ok? Algumas coisas importantes de se lembrar, gente, ó. Gameta N, esporo N, gametófito N, tá? Depois, zigoto 2N, esporófito 2N, tá? Outra coisa importante, toda vez que um esporo germina, ele origina um gametófito. Tá? E toda vez que um gameta fecunda, ele vai originar um esporófito. Lembra? Esporo é N, gametófito é N, gameta é N, mas a hora que fecunda, forma um 2N. É claro que não vai formar um 2N direto, como aqui, ó. Os gametas fecundaram, primeiro formou um zigoto 2N, depois o embrião 2N, aí finalmente formou um esporófito 2N. Com esse esporófito 2N vai acontecer meiose. A meiose sempre ocorre do 2N para o N, ela é uma meiose, ela é reducional, ela sempre ocorre na chamada meiose intermediária ou espórica, tá? Independente que se os gametas são N e os esporos são N, nas plantas a meiose ocorre sempre do esporófito para o esporo, tá? Neste local, que é chamado de meiose intermediária ou espórica. Nós, animais, produzimos gametas através de meiose, então nossa meiose é gamética ou final, tá? Não se esqueça disso aí. Tô olhando para o ciclo aqui, por quem que eu começo? Se é um ciclo, eu começo por quem? Pela geração duradoura. Então eu vou começar aqui pelas samambaias, pelo que? Esporófito adulto, 2N. Embaixo da folha do esporófito eu tenho o que? Os soros. O que são os soros? Reunião de esporângio. Cada taco de golfe desse aqui é um esporângio. E dentro desse esporângio, lembrando que esse esporângio é 2N, porque ele está dentro de um esporófito 2N, tá? Vai ocorrer o que? Meiose. Então lá dentro do esporângio vai acontecer a mágica da meiose, formando os esporos haploides. E lembra, o que o esporo faz? Ele germina. E que o esporo origina ao germinar? Ele origina o gametófito, que é hermafrodita. E dentro desse gametófito eu tenho a garrafinha e tenho a raquetinha. Lembra que a garrafinha é o anterídeo,
é o arquegônio que apresenta a oosfera. Lembre-se que a raquetinha é o anterídeo que apresenta os anterozoides. Para evitar a autofecundação, amadurecem em épocas diferentes, porque a autofecundação não é vantajosa. Poderia muito bem, né, um anterozoide sair daqui e fecundar a oosfera, mas eles amadurecem em épocas diferentes. Mas lembra que o chão da floresta deve estar repleto desse tipo de gametófito. Então, fatalmente, os anterozoides produzidos e liberados, que pegarão carona com a água, reprodução, né, via água, por isso tem que ter flagelo, vão fecundar oosferas de outros gametófitos que estão por ali. Lembra, o que acontece com o gameta? Ele fecunda. O que acontece com o gameta depois que ele fecunda? Forma o zigoto, 2N, forma o embrião, 2N, forma o quê? O esporófito, 2N. Então, a partir desse zigoto aqui, ó, vai se formar um esporófito jovem. E o esporófito jovem vai dar origem à nova samambaia. Lembrou? Gameta fecunda formando esporófito, esporo germina formando gametófito, sempre vai ser assim. Qual vai ser a dificuldade? No próximo grupo eu vou ter 2 tipos de gametas e eu vou ter 2 tipos de esporos. Aqui eu só tenho 2 gametas e um esporo. Eu tenho oosfera e anterozoide como gameta, que vão fecundar. Eu tenho um único esporo que vai germinar. Na próxima etapa, que a gente vai para as gimnospermas, nós vamos ter 2 tipos de esporo. Isso cria uma dificuldade um pouco a mais, mas nada que, né, impeça que você entenda o processo de reprodução das plantas, tá bom? Esporo masculino, chamado de micrósporo. Esse micrósporo é N, tá? Ele vai se desenvolver numa estrutura alada chamada grão de pólen. Grão de pólen. Essa estrutura alada, ela tem uma célula chamada célula geradora e ela tem uma outra célula chamada célula do tubo. Célula do tubo. Quando esse grão de pólen vier a germinar, o que vai acontecer? A casquinha dele vai se romper, a célula do tubo vai crescer, formando a tromba, formando o quê? O tubo polínico. E a célula geradora vai se dividir em 2 gametas masculinos, chamados núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos, tá? Então, essa é a relação do grão de pólen, da novidade. Só o grão de pólen é o gametófito masculino imaturo e o tubo polínico é o gametófito masculino maduro, tá bom? Eu vou pegar aqui dentro, ó, vou pegar uma célula que eu vou chamar, vai ser uma célula 2N, que eu vou chamar de célula mãe do micrósporo. Tá? 2N. Aí essa célula mãe do micrósporo vai sofrer o que? Meiose. E ao sofrer meiose, ela vai produzir, ó, 1, 2, 3 e 4 células. Todas essas 4 células que ela produziu são micrósporos e todos funcionais, tá? Porque o masculino sempre investe na quantidade, enquanto que o feminino investe na qualidade nesse caso. Aí o micrósporo vai dar origem ao grão de pólen, tubo polínico e assim, né, vai acontecer a parte da fecundação. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a parte feminina agora. Cone feminino, escama feminina e o óvulo. O que é o óvulo, então? É o megasporângio protegido por uma estrutura chamada de tegumento, que é uma casca protetora. Dentro do megasporângio tem o que? A célula mãe do megásporo. Lembra que aqui, ó, eu tinha o microsporângio
protegido também por uma célula estéril. Ah, mas por que isso aqui não é um óvulo? Isso é tipo um óvulo, só que como ele não vai ser fecundado e formar uma semente, ele não é chamado de óvulo, tá? Aqui eu tinha microsporângio com a célula mãe do micrósporo. Agora eu vou ter megasporângio com a célula mãe do megásporo. O que acontece com a célula mãe? A célula mãe, que é 2N, sofre meiose. E o que acontece na meiose, gente? Uma célula formam 4 células. Aí está a principal diferença. Lá no masculino, o microsporângio, a célula mãe do micrósporo sofria meiose e formava 4 micrósporos. Aqui no feminino, a célula mãe do megásporo sofre meiose e forma 4 células. 3 se degeneram e só uma dá origem a um megásporo. E ao dar origem a um megásporo funcional, esse megásporo cresce. O que acontecia aqui, ó, o micrósporo dava origem ao grão de pólen, lembra? Voltando alguns minutos atrás. Esporo dá origem a gametófito. Gametas dão origem a esporófito, tá? Então, esporo dá origem a gametófito. Então, o megásporo, quando germinar, ele vai preencher todo esse espaço do óvulo com essa massa vermelha aqui, que é o megagametófito, ou gametófito feminino, ou saco embrionário. E dentro daquele saco embrionário vai existir oosfera e vai existir arquegônios com a oosfera no seu interior. Agora eu tenho, gente, um grão de pólen maduro, um grão de pólen pronto para fecundar, pronto para ser polinizado, e eu tenho um óvulo maduro que tem dentro dele um megagametófito com arquegônio e oosfera. E agora vai acontecer a fecundação. O que ocorre na fecundação então? Primeira coisa, o grão de pólen chega na micrópila e germina. Ele germina e faz o quê? Ele vira um tubo polínico. O que é micrópila, prof? É a abertura do óvulo, tá? É a abertura do óvulo. E aí ele vai levar os gametas masculinos até a oosfera. A célula do tubo forma o tubo polínico, que é um microgametófito maduro, tá? A célula geradora se divide por mitose e forma 2 núcleos espermáticos. Sifonogamia é o nome dado à fecundação por tubo polínico, que tem importância de levar independência de água para a reprodução. Tá? A célula geradora, que é N, forma os gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos. Aí vem a fecundação. A fecundação consiste, no primeiro núcleo espermático, que é N, encontrar e fecundar a oosfera, que também é N, dando origem ao zigoto, que é 2N. O que vai acontecer com o segundo núcleo espermático? O segundo núcleo espermático também pode fecundar uma outra oosfera que ali dentro está. E formar um outro embrião também, um zigoto embrião. Teríamos agora 2 embriões, só que nesse caso apenas um deles vingaria, sobreviveria, porque senão a competição entre eles faria com que os 2 não vingassem. O óvulo após a fecundação dá origem à semente. O óvulo após a fecundação dá origem à semente. E o que preenchia o óvulo? Aquela massa vermelha era um megagametófito, ou saco embrionário, tá? O embrião 2N se nutre do megagametófito, ou saco embrionário, que passa a se chamar endosperma N. Então veja que não existe nenhuma fecundação para formar um endosperma N. Simplesmente ele muda de nome. Ele era megagametófito, ou saco embrionário, e passa a ser endosperma N. E aí é um ciclo de vida das gimnospermas nesse caso, tá? Cone feminino, cone masculino, produção de grãos de pólen, polinização dos grãos de pólen que chegam até a micrópila, formação do tubo polínico, fecundação, núcleos espermáticos fecundando a oosfera, que dá origem ao embrião, que vai dar origem a um novo pinheiro, uma nova gimnosperma dentro de uma semente. Aqui é a evolução do carpelo, a evolução da parte feminina. Pensa que você tinha uma folha e os esporângios ficavam nas pontas. A folha foi se dobrando, ela dobrou e virou um charutinho, virou um canudinho que armazenava os esporângios lá dentro. Mas na verdade, o que são os esporângios? Se eu for pensar, o esporângio protegido por uma camada estéril é basicamente um óvulo. E o que é um óvulo? Veja, óvulo, ovário. Vou fecundar isso aqui, vai virar um fruto com a semente e
o fruto em si, a parede do ovário desenvolvida. Não é fantástico isso, gente? Olha que coisa maravilhosa. E tem gente que ainda fala que não gosta de botânica, né? Que absurdo. Isso eu acho um absurdo falar que não gosta de botânica. Isso é um óvulo que está dentro do ovário da flor, tá? Lá dentro eu vou ter o saco embrionário, que é formado, veja só, por uma célula chamada de oosfera, por duas células laterais chamadas de sinérgides, embaixo por três células chamadas antípodas e no meio nós temos uma grande célula chamada célula central. Isso aqui é chamado de saco embrionário, tá? Então, de novo, isso aqui chama-se oosfera, que é o gameta feminino. Essas duas aqui são as sinérgides. Sinérgides, tá? Essas aqui são as antípodas. Antípodas, tá? E essa aqui é chamada célula central. Tá bom? Então isso aqui é o saco embrionário maduro, esperando a chegada do grão de pólen. O grão de pólen vai chegar, ele vai trazer aqui, ó, o tubo polínico até as sinérgides. Ele vai trazer o tubo polínico até as sinérgides, carregando os gametas masculinos, que é o primeiro e o segundo núcleo espermático. E o que vai acontecer ali, gente? O primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera e dar origem ao embrião. O segundo núcleo espermático ele vai ser passado para o meio aqui, fecundando as células centrais, dando origem, ó, preste atenção, ao endosperma 3N, o endosperma secundário. Não existe endosperma 2N, ou ele é N, que é o saco embrionário, lá, o megagametófito desenvolvido, né, o mudado de nome, lá nas gimnosperma, ou ele é 3N, que é fruto dessas duas fecundações aqui, tá? Dentro do ovário, do óvulo, do ovário da planta, tá? Da flor, ok? Então, ó, esse é um óvulo, micrópila, oosfera, sinérgides, antípodas, núcleos centrais ou polares e a célula central, tá? Aqui mais uma vez, ó, você tinha lá o óvulo, você tinha lá a célula mãe do megásporo, você tem a meiose, 4 células, 3 regridem, formam megásporo, 3 mitoses, uma forma 2 células, 2 formam 4 células, 3 formam 8 células. 2 células se fundem e eu formo aqui o saco embrionário, 3 em cima, 3 embaixo e 2 núcleos no meio. 7 células e 8 núcleos, e aqui é o saco embrionário maduro, tá? Aí nós temos aqui, ó, germinação e fecundação do grão de pólen. O que vai acontecer? O grão de pólen chega no estigma e vai virar o tubo polínico, que é o gametófito masculino. Depois, a célula geradora vai formar 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, e aí vai ter as duas fecundações. A primeira fecundação é o primeiro núcleo espermático N, fecundando a oosfera, dando origem ao zigoto 2N. Lembra? Gametas fecundam, dando origem a esporófito, que vai dar origem ao embrião, e depois o esporófito quando a semente germinar, tá? E aí vem a segunda fecundação, onde o segundo núcleo espermático fecunda, né? Junta-se ali com núcleos polares, formando o endosperma 3N, o endosperma triploide, tá? Então assim, essa fecundação, ela tem extrema importância porque ela dá origem ao endosperma 3N, que tem um tecido muito mais energético do que o endosperma N presente nas gimnospermas. Vejam o tubo polínico chegando aqui, entrando na sinérgide, passando os 2 gametas, o primeiro vai para a oosfera, o segundo para os núcleos centrais, os núcleos polares, fecundação, formação do zigoto, fecundação, formação do endosperma 3N, tá? E após a fecundação, o que vai acontecer, gente? O zigoto vai dar origem ao embrião, que fica dentro da semente, tá? O endosperma 3N vai nutrir este embrião enquanto for necessário, e depois o óvulo vai virar semente e, por fim, o ovário vai virar fruto.